Olá, mais uma vez estamos aqui trazendo uma reflexão bíblica através do programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, levando sempre para você essa mensagem que a gente diz de esperança, porque para a gente né? Não tem como você pensar a palavra de Deus sem entender que ela é uma motivação de esperança para você, para a sua vida, para o seu dia. E claro, como sempre, a nossa reflexão baseada num versículo bíblico, num ou dois versículos bíblicos. Hoje tem uma das passagens, eu diria que nós mais temos, ao mesmo tempo, uma dificuldade, uma facilidade de falar sobre ela, uma dificuldade de esmiuçar os pontos mais necessários, que é aquele encontro que Jesus tem com Pedro, num dos encontros mais belos dos dois. E a gente até diz que é um dos mais belos diálogos da palavra de Deus, quando Jesus pergunta a Pedro, de uma maneira muito incisiva ali: Pedro, filho de Simão, tu me amas? E Pedro tem uma certa dificuldade de responder a Jesus. Aliás, ele tem facilidade em responder, mas dificuldade em compreender de fato o que passa na cabeça de Jesus para fazer aquela pergunta para ele. Veja bem, você convive por um longo tempo com uma pessoa, por um bom tempo. E ao longo dessa convivência, deste relacionamento, em nenhum momento você é questionado se você ama ou não aquela pessoa. E num momento crucial da vida da pessoa, no momento em que aquele relacionamento ele precisa ser definido, você ouve isso: você me ama? Qual é a sua atitude diante disso? Ouvindo ou entendendo o pensamento de Pedro, a gente desconfia logo por que Jesus vai perguntar justamente isso a Pedro. É de fato porque Jesus não tem o que perguntar? É de fato porque Jesus não tem o que falar, não tem assunto, tem que puxar algum tipo de assunto? É claro que não. Há no coração de Jesus a compreensão de que Pedro vai ser sempre fiel, por mais que o tenha negado. E aí, às vezes, o que parece ser contradição para nós, para Deus passa a ser uma afirmação, ou um acreditar mais na vida daquela pessoa. Por isso Pedro foi escolhido por Jesus para ser o grande, o que daria início à igreja que nós vivemos hoje. Na verdade, Jesus entendia o coração de Pedro, por isso perguntou: você me ama? E pergunta isso por 3 vezes. E todos nós sabemos a diferença do amor, ágape, e assim por filia, nós sabemos disso, mas a ideia é: Jesus queria que Pedro, de fato, não só compreendesse as suas palavras, mas compreendesse o ministério que ele estava assumindo. É como se ele precisasse que Pedro acordasse para uma realidade que ele sabia que Pedro já tinha ideia sobre ela. Não seria à toa Pedro trair Jesus e mesmo assim Jesus aceitar e acolhê-lo de volta. É a dimensão do perdão que Jesus viveu ao longo de todo o seu ministério. Se Jesus não aceitasse Pedro de volta, tudo aquilo que ele havia feito, ou com Maria, ou Maria Madalena, ou Zaqueu, teria sido em vão. Ele acolhe porque ama a Pedro. Não só acolhe porque ama, mas ele acolhe porque sabe que Pedro tem a capacidade, lógico, a compreensão lá dentro, ele precisaria de fato fazer suscitar isso, de que o seu ministério seria muito maior do que o que ele tinha vivido até então, até aquele momento. Por isso Jesus pergunta: você me ama? Qual é a dimensão do amor que você tem por mim? Teria como de fato você entregar a sua vida como eu entreguei a minha vida por você? E claro, a gente começa lá no nosso imaginário, tentar entender a reação de Pedro, ou observar qual é a reação de Pedro quando Jesus o questiona sobre a dimensão do amor. Isso deve fazer com que cada um de nós perceba um pouco mais qual é de fato a dimensão que nós empregamos naquilo que nós fazemos, de amor naquilo que nós fazemos. Se nós entendemos de fato que Jesus ressuscitou porque ele acreditava naquilo em cada um de nós, ou para se cumprir a promessa, ou para se dizer que de fato ele era o Filho de Deus e que havia uma missão maior do que a sua morte, é sinal de que a gente está no caminho certo. Nós compreendemos a ressurreição não como um ponto de partida da nossa vida, mas como uma continuidade da nossa existência. E era isso que Pedro precisava abraçar. E é isso que eu preciso abraçar e que você precisa abraçar. Qual é a dimensão do trabalho que nós fazemos dentro de uma comunidade e que de fato revela esse Jesus Cristo? Ressuscitado, obviamente. Porque falar de Jesus na cruz é até muito fácil, porque todos nós sofremos e nem sempre conseguimos superar os sofrimentos que vivemos. Mas falar do Jesus da alegria complica,
Porque para falar do Jesus da alegria, eu preciso passar pela morte. E nem sempre nós temos a consciência de que a morte, ou o sofrimento, melhor dizendo, ele vai nos trazer, a partir da nossa superação, esse encontro com o Jesus ressuscitado. Nem sempre isso está no nosso coração e na nossa vida. A gente não consegue fazer isso às vezes. Mas é muito importante a gente começar a pensar um pouco nisso. Será que às vezes não nos falta, de fato, sentir esse questionamento de Jesus? Será que não nos falta sentir essa provocação que ele fez a Pedro? Ou que ele faz todos os dias? E se por acaso você achar que deve ter a personificação de Jesus para que você possa sentir essa provocação ou ouvir essas perguntas, você está enganado, obviamente. Sabe onde você ouve isso? Na Eucaristia. Todas as vezes que você participa da mesa da comunhão, quando você tem o próprio Jesus Cristo nas suas mãos, você o comunga, é nesse momento que você ouve e percebe esta provocação de Jesus. Você de fato me ama? Você que me comunga, que todos os dias está aqui, ou todos os finais de semana está aqui e me tem em suas mãos, você acredita naquilo que eu fiz? Você comunga de tudo aquilo que eu experimentei, as obras, as palavras? E por que isso tem que ser uma referência para a gente? Porque, de fato, comungar com Jesus não é comungar a hóstia especificamente, ou apenas isso. Este é um gesto profundo e real, não é simbólico. Comungar não é simbologia. Mas, quando eu tenho esse gesto de receber essa atitude de receber o próprio Cristo, eu estou dizendo, eu comungo com a sua vida. Não é que com aquele momento apenas. Não é um ato social. É um ato, de fato, de reverência àquilo que Jesus Cristo é para você, e você comunga com todos os 3 anos de vida pública de Jesus. Você comunga também com o nascimento de Jesus, com a encarnação de Jesus. Ou seja, a sua vida passa a ser a vida mediada por Jesus. Ou melhor, mediada não, uma referência que você tem em relação a Jesus Cristo. Ele é a referência para você. O Jesus ressuscitado passa a ser a referência para você. Então, por isso, é importante você tomar isso. A palavra de Deus, quando a gente pensa em Pedro, de fato, inicialmente assusta um pouco. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Jesus repete isso 3 vezes. Jesus, melhor dizendo, insiste 3 vezes com Pedro. E ele responde todas as vezes que o ama. E nessa resposta de amor, ele de fato planifica aquilo que é essencial para ele. E aí eu te pergunto no finalzinho dessa nossa reflexão, o que de fato te faz acreditar que esse amor que você tem por Jesus é real e sincero? Quais são as coisas que você faz, qual é o testemunho que você dá, que de fato determina que você é um seguidor exemplar desse Cristo e de fato acredita nesse amor que você tem por Ele? Por isso eu pense nisso, avalie um pouco a sua questão e quando você for comungar, tente ouvir essa voz de Jesus Cristo. Fulano, cicrano, você me ama? Então, se você me ama, você pode ser o meu discípulo. Fique com a bênção de Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.